Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson, vamos hoje discutir um pouco sobre a relação da natureza com a religião, tá certo? Fica comigo, eu tenho certeza que vai ser um assunto bem interessante. Vamos tentar em poucos minutos discorrer o máximo que nós pudermos, mas aí eu deixo aqui para que vocês possam buscar outras fontes, né, e aprofundar esse assunto que é bem interessante. Bem, gente, desde o princípio que o homem primitivo, né, aquele que começou nas cavernas, se abrigando nas cavernas, ele tem uma relação muito forte com a natureza. Por quê? Porque é exatamente a partir da observação dos fenômenos naturais que o homem começa a questionar a própria existência, tá bom? Então, levando em consideração que naquela época o poder de intervenção na natureza do homem era muito pequena, porque ele não dispunha de ferramentas adequadas. Então, diante da grandeza que eram os fenômenos que ele observava, como por exemplo as enchentes, as tempestades, a chuva, a seca, o trovão, os raios, então ele passou a atribuir esses fenômenos a seres sobrenaturais, a deuses, né? Então ele passou a cultuar, de certa forma, os deuses da natureza. Então, para cada fenômeno, o homem primitivo vai atribuir a uma divindade. Então, essa primeira relação é de veneração, onde o homem ele passa a venerar esses fenômenos como uma forma de agradar esses deuses, né, através de rituais, para que ele possa viver em paz, para que ele possa viver bem naquele ambiente que ele está, tá bom? Bem, no segundo momento nós vamos ter uma relação de submissão. Então, com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos passaram a depender da natureza. Como é que isso acontece? Bem, o homem no princípio ele é nômade, ele anda em grupos pela terra em busca de sobrevivência. Então, se uma determinada região está tendo alimento, ele vai para lá. Quando aquele alimento entra em escassez, ele migra para outras regiões onde está tendo alimento. Quando ele começa a cultivar a terra, quando ele começa a prática da agricultura, ele vai se fixar numa região, tá certo? E aí, fixado nessa região, ele vai ficar completamente à mercê da natureza. Por quê? Porque ele vai depender da agricultura, ele vai depender da pecuária para poder sobreviver, da criação de animais. Então, se naquela região tiver uma grande seca, ele vai passar dificuldade. Então, ele vai começar a ficar completamente dependente da natureza. Por quê? Ele também não dispõe de recursos, né, tecnológicos para poder modificar aqueles fenômenos, para poder intervir naqueles fenômenos, né, como nós temos hoje. Então o homem ele passa a ser completamente dependente, e essa dependência leva a uma submissão, tá certo? Então, nesse contexto, a natureza ainda é vista como algo fantástico, algo sobrenatural. Esses fenômenos que fazem a chuva cair, que faz a chuva cessar, que faz ter boa colheita, né, ainda são vistos como os fenômenos sobrenaturais atribuídos a divindades. E aí o homem ele passa a cultuar esses elementos, né? São os elementos naturais, tá bom? Bem, aí nós vamos ter na sequência a relação de obediência, né? O que seria essa obediência? Durante a Idade Média, que foi o período em que a Igreja Católica ela dominou, esteve no topo do poder, tá certo? Na Europa antiga, que vai até por volta do século XV, né? Do século V, VI ao século XV. Então, o geocentrismo determinava a Terra como o centro do universo. Então, segundo a teoria cristã, católica, né? A Terra era o centro do universo, tá bom? Então, sendo a Terra no centro do universo, tudo que estava no universo girava em torno da Terra, porque a Terra era o mais importante, era a Terra que estava a principal criação de Deus, que era o homem, né? Então, a natureza e tudo que existia nela estava a serviço do homem, sua principal criatura, e para quem tudo havia sido criado, tá bom? Como a natureza estava a serviço do homem, ele deveria submetê-la e não tinha para com ela nenhum respeito sagrado. Então, assim, a natureza foi algo que Deus deu para que o homem fosse servido, né? Por quê? Porque ela era a natureza que fornecia o alimento, né? Era a natureza que fornecia água, era a natureza que oferecia as condições para que esse homem se abrigasse e vivesse em sociedade. Então, segundo essa teoria, tá bom? Bem,
Depois nós vamos ter o período do descobrimento. O que é isso? Como é que surge o descobrimento? O descobrimento exatamente vai surgir no período da Renascença, que é o final da Idade Média, né? Quando a Idade Média termina, a igreja perde o seu poder, e aí nós vamos ter o período da Renascença, Renascença das artes, renascimento da filosofia, ou seja, o homem agora ele passa a ter um olhar para a natureza agora como cientista, né? Como curioso. Agora ele passa a observar os fenômenos naturais não como não como algo divino, como algo que ele caiba a veneração, mas agora como algo curioso, em que ele procura descobrir para poder controlar, para poder dominar, tá bom? Então, no Renascimento, o homem toma consciência de sua autonomia e superioridade sobre a natureza. O mundo é algo que deve ser descoberto e conquistado. Então, o homem agora passa a olhar para a natureza e ele começa a se colocar como um elemento que tem capacidade de interpretar a natureza, tá certo? E interpretando-a, conhecendo seus segredos, ele possa dominá-la. E ele passa a fazer isso através da criação, do desenvolvimento de tecnologias, como Galileu, né? Vai surgir vários filósofos importantes e pensadores que vão desenvolver teorias que vai levar à criação de diversas tecnologias que vão dar início a esse processo de produção, em que o homem agora não está completamente dependente da natureza, sendo ela fornecedora de elementos, de recursos, mas agora ele pode criar seus próprios elementos que possam explorar essa natureza, tá bom? Bem, então nós vamos ter na sequência, né? Então esses aspectos que levam a esse pensamento, essa visão do homem, né, em relação à natureza, com essa relação divina, são elementos que vão fundamentar, né, as religiões, o arcabouço das religiões. Então, as religiões têm uma relação muito forte com essa questão dos princípios relacionados à natureza, essa divindade que vai nascer, essa relação do homem com o sobrenatural que vai nascer a partir disso, né? Então, daí a importância do homem ele aprender a respeitar a natureza, aprender a respeitar os princípios, os fatores relacionados à natureza, porque ele também faz parte da natureza, né? Isso do ponto de vista filosófico e do ponto de vista religioso também, tá certo? Bem, então nós vamos ter na sequência, né, a administração, essa relação do homem com a natureza, como é que se dá a partir da Idade Moderna, tá bom? Então, na Idade Moderna, a natureza não é mais um objeto de admiração, mas de interesse intelectual. Então, o que é a Idade Moderna? A Idade Moderna ela vai surgir exatamente com o fim da Idade Média, século XV, né? Segunda metade do século XV. É exatamente quando a humanidade sai dessa escuridão fundamental, que é o homem ele está privado de pensar, e agora ele passa a ter essa liberdade de pensar, de criar, de transformar, de modificar, tá certo? É nesse momento que vai começar a surgir as primeiras máquinas, né? As máquinas movidas, as máquinas primitivas movidas à força animal, tá certo? Depois a vapor e por aí vai. Bem, é o princípio da transformação. Agora o homem ele vai ter outros elementos, ele vai ter outras ferramentas que vão lhe dar condições de interferir na natureza, de criar, tá certo? E aí o homem, a partir desse momento, ele passa a administrar, ele passa a ver a natureza agora como um grande celeiro de matéria-prima, que ele se coloca como administrador, porque agora ele vai conhecer seus valores, ele vai conhecer seus segredos, ele vai criar elementos que ele possa controlar para quê? Para poder desenvolver condições de vida melhor para a humanidade e para ele também com fins lucrativos a partir do surgimento do capitalismo, tá bom? Então agora o homem ele vai ter essa visão administradora, tá bom? E a transformação surge exatamente com o surgimento do período industrial, né? As primeiras revoluções industriais que surgem exatamente na Inglaterra,
Agora o homem ele vai ter elementos, ele vai ter um conhecimento da natureza, ele vai conhecer seus segredos, conhecer a riqueza que ela esconde, seus recursos. Agora só precisa criar máquinas que lhe dê poder de transformar isso mais rápido em riqueza, tá bom? Então, as inovações tecnológicas da idade contemporânea são resultado do desenvolvimento incessante de novas técnicas. Os homens trocam a natureza pela fábrica, então agora nesse momento o homem vai sair da natureza e agora ele vai para a fábrica, porque antes ele dependia completamente da natureza para poder ter a sua sobrevivência, né? Agora não, agora ele precisa ir para onde? Para a fábrica. A fábrica é o local que transforma esses recursos naturais agora em riqueza e fonte de renda. Então o homem não precisa mais estar na natureza para sobreviver. Agora ele vai agora para onde? Para dentro da fábrica. Ele agora vai ser mão de obra no processo de transformação dessa natureza primitiva, desses recursos primários, em produtos manufaturados, produtos manufaturados, produtos industrializados, tá bom? Então, o campo pela cidade. Então o homem agora vai sair do campo, porque não tem mais condições de sobrevivência no campo, e vai para a cidade, onde tem a fábrica que vai oferecer emprego, tá certo? E ele vai, nesse contexto, ele vai trocar a fé em Deus pela confiança na máquina. Então veja que à medida que vai desenvolvendo a tecnologia, à medida que vai desenvolvendo o processo de produção industrial, à medida que o homem vai se afastando da natureza, ele também vai perdendo a fé em Deus. Agora o homem vem para a cidade, agora o homem depende da fábrica, e aí por consequência o homem também afasta-se de Deus. Por quê? Porque antes ele dependia da natureza. Então essa fé que ele tinha em Deus, ou nos deuses da natureza, estava muito ligada a uma dependência de sobrevivência. Agora não, como eu não dependo mais diretamente da natureza, eu também não tenho mais por que ter fé. Então o homem ele vai se afastando da natureza e vai também se afastando de Deus, tá certo? O mundo é considerado uma mina ou um laboratório. Então agora o mundo que ele vive, que ele conhece na pós-modernidade ou no mundo contemporâneo, agora é uma mina a ser descoberta, é uma mina de ouro a ser descoberta. Então assim, ele agora vai apelar para quê? Para a sua racionalidade. Agora ele vai aprender para tecnologia, ele vai depender agora do processo de produção, não mais apenas do processo primitivo da natureza. Então sua relação agora mudou completamente e por consequência disso a sua fé também nesses deuses, né, ou no Deus que era o subsídio principal para que ele sobrevivesse naquela região, naquele ambiente, naquele contexto, ele também agora não vai ter mais necessidade, porque agora ele vai ter a fábrica, porque agora ele vai ter a cidade, porque agora ele vai ter os benefícios da evolução tecnológica, tá certo? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. É um assunto muito vasto, então procure aprofundar esse assunto, tá bom? Aqui foi apenas uma breve pincelada sobre. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Grande abraço a todos, fique com Deus.